Pastor James, vamos receber aplaudindo o Senhor Jesus. Okay. Before I came on this trip, Antes de eu vir para essa viagem, I was painting, eu estava pintando and I heard it in my mind, e eu ouvi na minha cabeça the Lord to tell me to go preach His word of love. o Senhor me dizendo para pregar sua palavra a respeito de amor. So this weekend I've been preaching love. Então eu estarei pregando sobre o amor. So I continue on because I E obey the eu Lord. continuo pregando sobre o amor, como eu Next já time- tenho pregado. Next time He might say faith or hope or. A próxima vez pode ser sobre esperança, sobre fé. So I have an opening prayer. Eu tenho uma oração de abertura baseada em Efésios 1:17. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, Eu oro para que o Deus e nosso Senhor e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, the Father of glory, o Pai da glória, may give to you dê a vocês the spirit of wisdom o espírito de sabedoria and e revelation revelação in the knowledge of Him, no conhecimento dele, de Deus. the eyes of your Que understanding os be olhos do enlightened, seu entendimento sejam iluminados, that you may know what is the hope of His calling, para que vocês compreendam, entendam a esperança da sua chamada, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, que as riquezas da sua glória, a herança dele para os seus santos, what is the exceeding greatness of His power toward us who believe. que excede em grande poder para com aqueles que nele acreditam. So I'll just pray the prayer of Ephesians 1, Eu orei essa oração baseada em Efésios 1. that God give you wisdom and knowledge. Que Deus te dê sabedoria e entendimento. Now, since you got this wisdom and knowledge, Com respeito ao espírito de entendimento, de conhecimento, you can sit down. você pode se sentar. In 1 John 4:16, 1 João 4,16. it says that God is love, Deus é amor. and he who abides in love E quem habita, quem vive no amor, abides in God, vive com Deus, em Deus, and God in him. e Deus nele. So if you want more of God, Se você quer mais de Deus, you keep loving other people more and more. continue amando mais e mais as outras pessoas. Amen. If you look at men, you see the one with most power have a lot of love. Sorry? The man who has a lot of spiritual power, Se você quer mais poder no espírito, they have a lot of humility tenha muita humildade. and they have a lot of love. A lot of humility and they have a lot of love. Ok. É necessário muita humildade e muito amor. So I'll start off tonight Eu vou começar hoje, by nessa telling you how God loved you. quanto Deus te ama. Dizendo quanto Deus te ama. In John 3:16, Em João 3,16, it said God so loved the world que diz que Deus amou tanto o mundo, that he gave his only begotten son, que Ele deu seu Filho unigênito, that whoever believes in him para que todo aquele que nele creia will have everlasting life. tenha vida eterna. He came down to earth Ele veio para a terra to die for payment of your sins. para morrer e pagar pelos nossos pecados. He took the beating Ele apanhou, sofreu for your healings para a sua cura. because you couldn't pay the price yourself. Você não poderia pagar o preço por você mesmo. Only a righteous man without sin Só um homem justo could pay the price, poderia ter pago o preço. and none of us make it. E nenhum de nós conseguiria. So that's how he showed his love for us, E através disso, Deus demonstra o amor dele por nós. by giving his life. Por dar a sua vida, Jesus dando a sua said, vida.
Jesus disse: No man can give a greater thing than his life for his brothers. não existe um amor maior do que esse, que é de dar a sua vida por amor dos seus amigos. And he set the example. E ele viveu esse exemplo. When he was on the earth, Sorry? when Jesus was on the earth, Quando Jesus estava na terra, he set the example in every area. ele deixa um exemplo de cada coisa em todas as áreas. So you can pick up this book and read about him. Então você pode pegar esse livro e ler sobre a vida dele. And he's the finest example. E ele é o melhor exemplo. But more than his life, The Lord? but more than his life, Ok, mais do que a sua vida, he gave his word ele to us. nos deu a sua palavra. So we could read it. Então a gente consegue ler ela. And we could learn what to do. Sorry? We could learn how to obey him. Dessa maneira, estudando a palavra, a gente consegue aprender a como agir, como fazer aquilo que ele deseja. And you could learn about God from this book. E você pode aprender a respeito de Deus lendo esse livro. But then he gave you his Holy Spirit E ele também nos deu o seu Espírito Santo, to help you live a life without sin. que te ajuda a viver um estilo de vida sem pecar. Once I went on this little journey, a way to get closer to God. Sorry, I wanted to get closer to God. Closer to God? I wanted to get closer to God. Uma vez eu estava tentando me aproximar de Deus. So every night I would pray for an hour, Todas as noites eu comecei a orar por 1 hora. but I didn't experience anything. E eu não experimentei nada de diferente. Then I'd go on a fast. Então, Fast, don't eat. ok. E aí ele começou a fazer tipo um jejum. But I didn't experience anything. Ficou sem comer e não experimentou nada de novo. So I went praying 2 hours, Começou a orar 2 horas por dia. and I didn't experience anything. Nada mudou. Then I prayed 2 hours, and I spoke in tongues for an hour. Ele começou a orar 2 horas e orar em línguas 1 hora. I was working to try to get close to God, working hard to try to get Ele close to God. estava trabalhando duros para conseguir se aproximar de Deus. But I wasn't making any progress. Mas ele não estava fazendo progresso nenhum. I learned a secret. E aí, ele dizendo, eu aprendi um segredo. You got to just rest in Him Você precisa aprender a descansar em and Deus trust Him. e a confiar em Deus. So my secret was, O meu segredo era, I lay down in the bed, deitava na cama, I got my cell phone, put it on my chest. colocava a minha mão no peito, I listened to some music, listening to music, yeah, começava a ouvir um louvor, like Amazing Grace, tipo Graça Maravilhosa, and other songs like that. e músicas como essas. And I just waited for God. E ali eu ficava esperando I Deus. just believed that He was going to speak to me somehow. E ali eu acreditava que Deus iria falar comigo de alguma maneira. And I didn't hear a voice, Eu não ouvia uma voz, but I felt His presence. mas eu sentia a presença. But before, when I was just praying and praying and praying, I wasn't getting anywhere. E quando eu estava orando, eu não sentia nada. That's my experience. Essa é a minha experiência pessoal. Yours could be different, A sua pode ser diferente. because we all different with God. Porque nós todos somos todos diferentes diante de Deus. One is the hand, Um no corpo de Cristo simboliza a mão, one is the foot, o outro é o pé, and one is the mouth. outro é a boca. Cada um tem o seu The papel. pastor is the mouth, O pastor é uma boca and the hand, e a and cabeça. the foot. E a mão e o pé, He gets to do it all. ele é tudo. I never thought about being a pastor when I was just coming to church. Sorry? I never thought about what a pastor has to do. Ok. Eu nunca imaginei o que um pastor teria que fazer. I just came to church, Eu só vim para a igreja, I sit on the bench, sentei aí, I sang some songs, cantei as músicas, I listened to the pastor, I listened to the pastor, ouvia os sermões do pastor and I went home. e ia para casa. But after I became a pastor, Mas depois que eu me tornei um mestre, I realized you can't always go home. You can't always go home. depois que eu me tornei um mestre, eu descobri que nem sempre a gente pode ir logo em seguida para casa.
And I wasn't the one sitting on the bench anymore. E eu já não estava mais sentando aí no banco. You got to work. Eu estava trabalhando, tinha que trabalhar. It's easy to sit on the bench, but it's hard to be the pastor. É mais fácil sentar no banco do que ser o pastor. So I admire pastors, especially of large churches. Hã? Admire pastors Eu of large admiro os pastores das igrejas por causa disso. I had a small church. Eu tenho uma igreja pequena, eu dirijo uma igreja pequena. On a good day, there was 30 or 40 people. Num dia bom de culto, aparece umas 30, 40 pessoas. Sometimes only 15. Hã? Sometimes only 15. Algumas vezes só 15 pessoas aparecem no culto. So I didn't have all the problems that he has. Eu não tenho tantos problemas então como o pastor deve ter. But he has a lot of helpers. Mas ainda bem que ele tem um monte de ajudantes. He has a lot of people in this church that love God, because I can see them. Eu consigo ver muitas pessoas aqui que amam Deus de verdade. Now we learned that God showed His love by giving His life. Então a gente aprende que Deus demonstra o seu amor dando a sua vida por nós, através de Jesus. And what He wants from us E o que Ele deseja de nós is our love. é o nosso amor. He wants our love for Him, Ele quer o nosso amor por Ele. and He wants our love for each other. E Ele quer o nosso amor de uns para com os outros. You can't give God anything. Você não consegue dar a Deus nada. You can only give Him your love and obedience. Você só pode dar a sua obediência e o seu amor. You can't buy Him a car. Você não pode comprar um carro para Ele. You can't take Him out to dinner. You can't take Him out to dinner. Okay. to dinner. Você não consegue levar Deus para um jantar. He's got everything. Ele tem tudo já. But you can give Him your love. Mas você pode dar a Ele o seu amor. Jesus gave us a commandment. Jesus nos deu um mandamento, It's called the Great Commandment. chamado o Grande Mandamento. You shall love O the maior Lord. mandamento. You shall love the Lord your God with all your heart, Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, with all your soul, com toda a sua alma, with all your com mind. toda a sua mente ou entendimento. You shall love your neighbor as yourself. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. That's Matthew 22. Mateus 22, 39. This commandment Esse mandamento was also in the Old Testament. também se encontra no Velho Testamento, It was in Deuteronomy 6:4. em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, He said, "Hear, O Israel, que diz: ouça Israel, your Lord God is one. o Senhor teu Deus é um. Love the God with all your heart, with all your soul, with all your strength." Ame o teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. And Leviticus 19:18 Levíticos 19, 18 says to love your neighbor as yourself. também diz para amar o seu vizinho, o seu próximo como a si mesmo. So God has not changed. The Old Testament God is the same New Testament Então God. Deus não mudou do Velho para o Novo Testamento, Ele continua sendo o mesmo Deus. He wanted His people to be lovers of other people. Ele já queria que as pessoas amassem umas às outras. Same today. He wants His people to be E hoje lovers. Ele continua do mesmo jeito. He wants to be lovers of God and other people. Também Ele quer que nós sejamos amantes de Deus e das pessoas. But they failed. Mas o pessoal do Velho Testamento falhou. They were supposed to take the religion to the world. The The religion? Jewish people were supposed to take the religion to the world. Ok. Essas pessoas no Velho Testamento poderiam ter tomado o mundo com a palavra de Deus, com a presença de Deus. But they became selfish. Mas eles se tornaram egoístas. And they said, "Look at me, I'm a godly man. What? A godly man." Eles ficaram egoístas num ponto que eles olhavam para si e falavam: nossa, olha para mim, sou um homem de Deus. They didn't want to have nothing to do with those sinners. Hã? They didn't want to have nothing to do with the sinners. Eles já não tinham nada a ver mais com servir verdadeiramente a Deus. The Pharisees, Os fariseus they criticized Jesus eram os críticos de Jesus na época. for hanging around with the sinners. E eles, Being around the sinners. eles iam sempre para a igreja, estavam ali também servindo a Deus, entre aspas. Well, how are you going to get people saved if you don't be around them? E como get around them? Yeah, Como que você vai conseguir alcançar as pessoas se você também não se relaciona, não means ama? talk to them. Conversa, se aproxima.
associate with them, go out to dinner with them, Uh-huh. all kind of stuff like that. Você se associar com essas pessoas, comer com elas, jantar com elas. The Pharisees thought they were so righteous. Os fariseus achavam que eles eram tão certinhos They couldn't have nothing to do with this sinner here. que, tipo, ó, se tinha um pecador, eles falavam, vixe, não quero nem nada com isso daí. And Jesus kept telling them, E Jesus continuava sempre dizendo para eles, you look all beautiful on the outside, pelo lado de fora vocês estão muito bonitos, but it's empty on the inside. mas vocês estão vazios por dentro. There's no love there. Não existe amor dentro de vocês. Now, God gave us a command that we can't do, cannot do. Deus nos deu um mandamento que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer. He gave the people the Bible, the 10 Commandments, Ele deu a lei com os 10 mandamentos. and nobody has kept them. Nunca as pessoas conseguiram obedecer verdadeiramente. He gave us 2,000 years ago the love commandment. O mandamento do amor já existia 2000 anos atrás, We're supposed to love God with all our heart. que dizia que nós teríamos que amar Deus com todo o nosso coração, We're supposed to love our neighbor as ourselves, dizendo que nós teríamos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, but we can't do it. mas nós por nós mesmos não conseguimos. Jesus says you can do nothing without me. Jesus disse, vocês não conseguem fazer nada sem mim. I am the vine, you are the branch. Eu sou a vinha e vocês são as varas. Without me, you can do nothing. Sem mim vocês nada podem fazer. So he gave you the Holy Spirit Por isso dessa maneira ele nos deu o seu Espírito, so you can learn to love. para que nós, pelo Espírito, aprendamos a amar. He don't want you to love like the world does. Ele não quer que você ame como o mundo ama. He wants you to love like he does. Ele quer que você aprenda a amar como ele ama. He says in John 14:15, Em João 14:15 diz, if you love me, a Bíblia diz, se você me amar, you'll obey my você commandments. vai obedecer os meus mandamentos. Jesus dizendo. And he tells you in another place E em outra parte da Bíblia, that you'll love the brothers and the sisters. também diz para a gente amar os irmãos e as irmãs. If your heart's been changed, Se o seu coração foi transformado, then you'll love people você ama as pessoas. and you'll want to obey God. You Aí want você deseja, e assim você também desejará a obedecer a Deus. I told a story this morning. Eu contei uma história nessa manhã. I worked in a government building. Government building Eu trabalhei num prédio do governo. with a big computer system, millions and millions of dollars. Big what? Computer system. Num sistema de computadores gigantesco de milhões de dólares. And one day I was testing something, E um dia eu estava lá testando alguma coisa no sistema. and I wasn't supposed to be testing something. E eu não deveria estar testando nada. And I forgot to change what I changed. I forgot to change back. E aquilo que eu tinha mudado, eu teria que mudar de volta So about a month went para o away. normal. Hã? About a month passed. A month A passed. E aí, depois disso, dele ter feito essa alteração e não consertado, se passou um mês. What I had changed caused a big problem. O que eu mudei causou um grande problema. I was secretly testing something. Huh? I was secretly, because I wasn't supposed to do it. Ok. Ele estava de maneira secreta testando ali alguma coisa. E algo deu errado. And we started troubleshooting the problem. E aí, esse problema começou a acontecer. I looked on the computer screen and I saw what I had changed. E ali eu comecei a olhar no computador e eu vi o que eu mudei. And I changed it back the way it was supposed to. E eu deixei de volta no normal como estava. And it started working correctly. E aí o sistema voltou a funcionar normalmente. And someone came to me and says, "Did you change anything?" E aí alguém veio para mim e falou assim, você mudou alguma coisa no sistema? And since I worked on this good high-paying job, Ok. E aí, como eu estava trabalhando nesse emprego que me pagava muito bem, and I was in fear of losing my job, eu estava com medo de perder esse emprego. I said, "No." E eu falei, não mudei. And then it was new time to go home, so I went home.
E aí eu saí do emprego, fui para casa, chegando em casa, but the Lord wouldn't leave me alone. Deus não me deixou sossegado. I started feeling convicted in the inside, really bad in the inside. Deus não me deixou quieto, começou a me convencer, me sentir muito mal por dentro daquilo que eu tinha feito. So I got down on my knees and I said, Lord, forgive me. E aí eu me coloquei de joelhos e comecei a pedir perdão a Deus por aquilo que eu tinha feito. Then I went back to work the next day. Voltei para o trabalho no dia seguinte. And I went to my boss. Fui falar com o meu chefe. And I told him. E eu contei. So that wasn't good. Aquilo não foi legal. But they couldn't fire me. Mas eles não me mandaram embora. Because I'm the only one that does my job. Porque ele era o único que sabia fazer aquele tipo de serviço. Now, I did a bad thing. Eu fiz algo mal. Because they know I'm a godly man. Porque eles sabiam que eu era um homem de Deus. And now I lied. E agora eles sabiam que eu tinha mentido. So, you see, it makes God look bad when we lie. E aí eu fiz com essa atitude de fazer Deus parecer mal, errado. I cared about myself. Mas eu estava pensando em mim, me More preocupando comigo mesmo, more than obeying God. mais do que em obedecer a Deus. So all these little lessons we have in life like this, all these lessons we have in life, like doing something, failing, and that's a lesson. It always happens. No, don't always. It helps us learn. These lessons help us to learn. Esse tipo de situação acontece, mas aí a gente aprende as lições com esse tipo de situação. I bet you everybody in here has made mistakes like that. Eu creio que muita gente aqui às vezes deve ter feito esse tipo de cometido erros assim também. They failed God. E falharam com Deus. I had another mistake one day. Eu tenho um outro erro com Deus de um outro dia. I was driving to church. Eu estava dirigindo, indo para a igreja. I had a job to do. Eu tinha um trabalho ali para fazer. I had to make the coffee. Eu tinha que fazer o café da igreja. Carry out the trash. Tinha que tirar o lixo. And clean up. E limpar a igreja. Before church started. Sorry? Before church started. Before church started, I had to get there early. Ok. Então ele tinha que chegar mais cedo antes que todo mundo chegasse e desse esse geral. So I pulled up to a four-way stop. E ali eu parei num cruzamento. And I see a man sitting in a pickup. E eu vi ali um homem sentado numa picape, numa caminhonete. And he was bent over like this. E ele estava assim inclinado para frente. And I'm waiting for the light to change. E ali eu estava esperando o farol abrir. And I see this man still leaning over. E eu continuava vendo aquele homem ali parado. But my light turned green. Mas aí o farol ficou verde. So I go. Então eu saí. Then I get to church. E aí eu cheguei na igreja. And I started thinking. E aí eu comecei a pensar. Maybe that man was having a heart attack. Talvez aquele homem estava tendo um ataque do coração ali. I didn't take time to stop and see. E eu nem tirei um tempo para ver se estava tudo bem. I was so busy about doing things. Eu estava tão ocupado fazendo coisas. But not about love. Mas aquilo não era com respeito ao amor. If I had loved, I would have stopped and helped that man. Se eu tivesse o amor que eu necessitava, eu teria parado para ver se estava tudo bem com aquele homem. So these are learning experiences. Então essas são experiências com as quais eu aprendi. In Romans 12, Romanos 12, 1 e 2, it says to present your bodies a living sacrifice. Diz assim, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, Holy, acceptable God, santo e aceitável a Deus, which is your reasonable que é o service. seu culto racional. And don't be conformed to this world, Não se conforme com este mundo, but be transformed mas seja transformado by renewing your pela mind. renovação da sua mente. You got to renew your mind by reading this Você precisa renovar o seu entendimento lendo isso aqui, a Bíblia, and coming to church and learning. e vendo para a igreja e aprendendo. Jesus told us, Jesus nos disse: whoever desires to come after me, quem deseja vir após mim, let him deny himself, negue-se a si mesmo, take up his cross, tome a sua cruz and follow me. e siga-me. For whoever desires to save his life Quem quiser salvar a sua vida, will lose it. a perderá. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. E quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, a salvará. We got to deny ourselves. Vocês precisam negar a si mesmos.
We got to deny ourselves sin. Precisamos negar nós mesmos para o pecado. And sometimes E algumas vezes we have to deny ourselves the things that we want. e negar o nosso ego a nós mesmos de coisas que nós queremos. I know a woman. Eu conheço uma mulher. She's a very godly woman. Ela é uma grande Godly woman. Ela é uma grande mulher de Deus. When her husband left her, Quando o marido dela abandonou, she lost her house. Her house, ela perdeu a sua casa because she don't have the money to pay for it. porque ela não tinha dinheiro para pagar as suas contas. And then one day she came to me. E aí um dia ela chegou para mim. She says, "I want to show you the house I'm going to buy." I'm going to live? The house she's going to buy. She wants to show me Okay, that. cool. Ela falou assim, eu vou mostrar para você a casa que eu vou comprar. So I went and looked at the house. E aí eu fui lá ver a casa, It's a big, beautiful house. uma grande, bonita casa. I didn't agree with her about buying the house, Eu não concordei com aquela compra daquela casa. but in her heart she wanted to show her husband that she could buy her own house. Mas ali no coração dela, o que ela queria fazer é mostrar para o marido dela que ela podia comprar uma casa boa. The pride came out. O orgulho veio para fora. And now she's working. E agora ela estava trabalhando. She goes to work at 4:30 in the morning. Ela vai para trabalhar 4:30 da manhã. She gets home about 6. Chega em casa às 6. And then she's got another 2 more jobs. E ainda tem mais 2 trabalhos para fazer. See, sometimes we don't need these things in the world. Algumas vezes, o que eu quero dizer é, nós não precisamos dessas coisas do mundo. We could buy something less. A gente pode comprar algo um pouco menor. Because now we're working all of our life for that house. Porque agora ela está trabalhando a vida inteira dela para pagar aquela casa. See, you can't serve God and money. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Though I'm going to read 1 Corinthians chapter 1 13. Coríntios 13. Though I speak with the tongues of men and angels, Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, but I have not love, mas não tivesse o amor, I have become a sounding brass, a clanging signal. e eu me tornaria um metal que soa e um sino que tine. And though I have the gift of prophecy, E mesmo que eu tivesse o dom da profecia, and understand all mysteries and knowledge, conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, and though I have all faith, mesmo que eu tivesse toda a fé, that I could remove mountains, que eu pudesse remover montanhas com ela, but if I don't have love, it's mas se eu nothing. não tivesse amor, eu não seria nada. So what Jesus is saying, you could have the faith to speak to that mountain, it'll move. Jesus falou, você pode ter uma fé de mover montanhas. But if you don't have love in your heart, your faith is worthless. Se você não tem amor no seu coração, a sua fé não serve para nada. James says, Tiago disse no capítulo 2, do 14 ao 17, if someone says he has faith but does not have works, se alguém tem fé, mas não tem obras, how can faith save him? como ele poderia salvar a si mesmo? If you right now met Jesus, if you died and met Jesus, Se você morresse agora e encontrasse com Jesus, can you prove you're a Christian? você poderia provar para ele que você foi um You can crente? say you have faith, but what have you done to help your brothers and sisters? Você poderia falar, tive fé, mas aí o que você fez para o seu irmão, para a sua That's irmã? what he's saying. É isso que ele A quer lot of dizer. people can say, I got faith, Aqui ele está dizendo, você pode dizer que tem fé, but they don't have no works. mas não tem obras. The world should be able to look at you O mundo olha para você and see that you're different than regular people. e ele vê que você é uma pessoa diferente, They should see the love in you porque ele vê amor em você. by you helping other people. Quando você ajuda o próximo. It don't have to be with money. Sorry? It doesn't have to be with money. E isso não é totalmente relacionado com o dinheiro, necessariamente. Last summer, I went and painted somebody's deck. You know what a deck is? Outside wood thing. Ok. Ele falou, um exemplo seria, por exemplo, você pintar o lado de fora da casa de alguém. Another time, I went and power washed the woman's driveway. Sorry? Power wash, you take a pressure washer Ok. and clean a cement driveway. Lavar a frente da casa de alguém com aquela máquina de vapor. Every Thursday, I drive from one city to another city. Sorry? Every Thursday,
quinta-feira, I drive from one city to another city. eu viajava de uma cidade para outra I pick up a 75-year-old woman. to meet her. No, I'm going to take her somewhere because I'm doing it. Eu levava uma senhora de 75 years old. 75, de 75 anos, eu levava essa senhora de uma cidade para outra. She don't have no husband. Ela não tinha marido, She don't have no car. ela não tinha um carro. So I take her shopping Eu levava ela para fazer compras, to buy her groceries. comprar ali o mantimento dela. I take her out to lunch, Eu levava ela para almoçar and then I take her home. e aí eu levava ela para casa. That's our mission, to help the widows. Isso é uma maneira que ele podia demonstrar o amor ajudando uma viúva, por exemplo. A lot of times I see their children don't want to help them. Sorry, the widows? Their children don't want to help their mothers. Ajudando, que nós precisamos ajudar as viúvas, porque muitas das vezes nem os filhos delas as ajudam. E é algo bíblico. They're too busy paying for that big house. Porque os filhos estão pensando demais em ter a casa gigantesca maravilhosa. There's nothing wrong with a big house. Não tem nada de errado em ter uma casa grande. I just bought a new car. Eu acabei de comprar um carro novo. There's nothing wrong with buying a new car. There's nothing wrong with buying a Não new tem car. problema de comprar um carro novo também. Because that car doesn't belong to me, it belongs to God. Mas o carro que eu comprei não pertence para mim, não pertence a mim, pertence a Deus. And I use it for God's work. E eu estou usando para a obra de Deus. Because I love Jesus is the way I do these things. Porque eu I love Jesus. I love Jesus is the reason I do these things. Eu amo Jesus e é por isso que eu faço esse tipo de coisa. So this is how we do love for other people. É assim que nós demonstramos amor pelas outras pessoas. Paulo diz, I have been crucified with Christ. fui crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. It's no longer I live, Não sou eu mais quem vivo, but Christ who lives in me. mas Cristo vive em mim. And now the life that I now live, E agora a vida que eu vivo, I live by faith eu vivo pela fé in the Son of God, no Filho de Deus, who loved me and died for me. que me amou e morreu por mim. That's the way we all should be. É a maneira que todos nós deveríamos ser. When you got saved in the Spirit, you became crucified with Christ. Quando você foi salvo espiritualmente, você foi crucificado com Cristo. In the Spirit, you became a new creation. E no Espírito você se transformou em uma nova criatura. But the rest of you is old. Look at me. I got saved at 53. I'm still old. Old. Ok. Mas aqui pelo lado de fora a gente fica velho. Pode olhar para mim, eu me converti com 53, estou com 70. Only the Spirit is new. Mas só o Espírito que é novo, jovem. The flesh is still the same. A carne continua sendo a mesma. I still want things. Eu ainda desejo ter coisas. I still look at things I shouldn't look at. Eu ainda posso olhar para coisas que eu não deveria olhar. I'm not perfect like Jesus, Eu não sou perfeito ainda como Jesus. but I try to be. Sorry? I try to be perfect. We all should be trying to be perfect. Ok. Mas todos nós temos que buscar essa perfeição, o aperfeiçoamento diário. And when you do fail, E quando você falhar, and you fall, like você se coloque diante you de get Deus up and you keep going. e se 'Cause we all conserta go- e vai. We all gonna mess up sometime. Todo mundo vai fazer algo errado alguma vez na vida. But you say, Lord, forgive me. Mas se você fala, Deus, me perdoe. And then you continue on. E aí continua. In 1 John 4:20, 1 João 4:20. it says, how can you say you love God whom you've not seen when you don't love your brother who you see every day? Como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? You say, I love God, Você fala, eu amo Deus, but then you ignore your brother's problems. mas você ignora os problemas do seu irmão. So how do we love people? Como que nós podemos amar as pessoas? I'm going to give you some examples, Vou te dar alguns exemplos, some more examples. mais exemplos. In 1 John 3:16, 1 João 3,16. by this we know love,
Por essa maneira nós conhecemos o amor, because he laid down his life for us. porque ele se entregou, deu a sua vida por nós. And we should lay our lives down for our brothers. E nós também devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. But whoever has this world's goods Mas quem conseguiu tal feito, and sees his brother in need, e vê quem tem condições financeiras nesse mundo, nessa terra, e vê o seu irmão em necessidade, and shuts up his heart from e him, fecha o seu coração para ele, how does the love of God abide in him? como que o amor de Deus pode habitar nessa pessoa? Isso está escrito em 1 What João John is saying, 3,16. what John is saying, O que João está dizendo? if you see somebody and he's in need Se você vê alguém que está passando necessidade and you don't help him, e você não ajuda, don't say you love me. não diga que você ama Deus. How can you love me who you can't see? Como você pode amar a Ele se você não When que you você don't não love, vê? when you don't love her who you can see. Que você ama ela que você consegue ver, que você não ama ela que você consegue ver. The fruit of the Spirit, Os frutos do Espírito em Gálatas 5:22. all of you should have the Spirit, Todos Holy nós Spirit. deveríamos ter. So your fruit Os frutos do Espírito should be love, devem ser o amor, joy, alegria, peace, paz, patience, paciência, kindness, goodness, faithfulness, bondade, gentileza, fidelidade and self-control. e domínio próprio. People should see that in you. As pessoas devem ver isso na sua vida, em você. It doesn't mean you're going to be smiling and laughing every day. Sorry? It doesn't mean that you're going to be smiling and laughing every day. Isso Joy. não significa que você tem que ficar sorridente e feliz o dia inteiro, todo dia. But sometimes they should see the joy of the Lord in you. Mas as pessoas precisam ver, pelo menos de vez em quando, a alegria de Deus em você. And they should see you have patience. Eles precisam ver a paciência. And they should see you have self-control. You don't get angered. Eles querem ver você tendo domínio próprio, não ficando explosivo de raiva. Then in 1 Corinthians chapter 13, it's not in there. 1 Corinthians chapter 13. Ok, 7? 4. 4. 1 Coríntios 13. Yeah. Love is patient. 13:4 diz assim: o amor é paciente, Love is kind. é doce, Love does not envy. não é invejoso, Love does not boast. não trata com leviandade, It is not proud. não é orgulhoso, It does not dishonor others. não desonra os outros, It is not self-seeking. não é egoísta, não busca o benefício próprio, It is not easy angered. não se irrita com facilidade, não fica nervoso facilmente. It keeps no records of wrongs. E não mantém um registro dos erros que já foram cometidos pela pessoa. Love bears one another's burdens. Gálatas 6:2 diz que o amor nos faz levar os fardos uns dos outros. That means if he's got a problem, Isso significa que se ele tem um problema, I got a problem. eu tenho um problema. And if he's got a problem, Se ele tem um problema, I got a problem. eu tenho um problema. in Galatians, Paul said, E em Gálatas 6:9, Paulo diz: don't get weary of doing good. não se canse de fazer o bem, In due season, porque na estação própria you will reap você vai colher, if you don't lose heart. se você não desistir. Sometimes it's hard not to lose heart. É meio que normal querer desistir. You get tired of, sometimes you do get tired of doing A gente good. realmente fica cansado às vezes. And sometimes people will use you. E algumas vezes as pessoas podem te usar. They'll know you give them money, so you'll just keep coming back for more. Às vezes você ajuda com dinheiro e elas ficam querendo mais e mais. That's why you got to be as wise as a snake and as calm as a dove. Por isso nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Those people who try to use me, Algumas pessoas tentaram me usar. I quit helping them. Sorry? I quit helping them. I quit helping them because they're trying to use me. They're just trying to get money out of me all the time. Algumas pessoas quiseram a minha ajuda, mas eu não podia ajudar porque elas só queriam dinheiro, dinheiro e dinheiro. Another way of showing love Outra maneira que a gente pode demonstrar o amor is control your mouth. é por meio de controlar a nossa boca. In Proverbs 18, Provérbios 18:21 it says, death and life are in the power of the tongue. diz que o poder da vida e da morte está na língua.
So it means you can hurt somebody with your tongue. Isso significa que você pode ferir alguém com a sua língua. You could say something to your wife or your little child Você pode falar algo para sua esposa ou para os seus filhos pequenos and hurt them, e machucá-los. and it lasts forever. E aquilo vai permanecer para sempre. Or you could say something with your tongue and bless them, E você também pode dizer algo que vai abençoá-los. and that lasts forever. E aquilo também permanece para sempre. Especially the children. Principalmente na vida das crianças. James says the tongue is a fire. Tiago diz que a língua é um fogo. Because some of us like to talk about other people. Sorry? We like to talk about other people. Tem horas que a gente gosta de falar da vida dos outros, né? We hear something about A this gente guy, ouve alguma coisa sobre and I go eu, tell that guy. Right? e I aí tell vai lá that e guy. fala, e right? fala, e fala. I don't even know if it's the truth, Eu nem sei se o que eu ouvi é verdade, but I gotta go tell him. mas eu tenho uma língua grande. And it says no man can tame the tongue. A palavra diz que nenhum homem consegue conter a sua própria língua. That means you by yourself are Isso not, significa que você, por você mesmo, na sua força, na sua vontade, you won't be able to control it. não consegue controlar a sua língua. You just have to keep asking God to help you Você control your tongue. precisa pedir ajuda para Deus para dominar a sua língua. Here's one for women. Women, listen good, okay? Women. Mulheres, abre os ouvidos aí, ouça essa. Do all things Façam todas as coisas without complaining sem reclamações and arguing, e sem contenda, that you may become blameless and harmless children of para que God. vocês sejam inculpáveis e irrepreensíveis filhas de Deus. Isn't that hard, women? Isso não é difícil? You know why it's hard? Sabe por que é difícil? Because your husband's not doing what he's supposed to do. Porque o seu marido não está fazendo o que ele devia estar fazendo. So I'm not blaming on the wives, I'm blaming on the husbands. Agora eu não estou indo para as mulheres, estou indo para os homens. Estreitou. I used to be one, I know. I used to be a husband. Eu era um marido assim, eu reconheço. We were commanded by God, it says, husband loves your wives. Eu recomendo aos maridos, né, através da palavra aqui, Efésios 5, 25 ao 33. Maridos, amem as suas esposas, Just as Christ loved the church. como Cristo também amou a igreja. The next thing we need to do to show love is forgive people. Sorry? The next thing we need to do to show love is forgiveness. Ok. O próximo passo para a gente demonstrar amor para as pessoas é através do perdão. The Lord says, O Senhor diz, if you don't forgive men their trespasses, their sins, se você não perdoar o pecado, a transgressão dos homens para com você, I won't forgive you. eu não vou te perdoar. So we got to learn to forgive. Então nós temos que aprender a perdoar. And sometimes that's hard. E algumas vezes é difícil. I've prayed for people that's got physical problems, E eu já orei por pessoas que tinham problemas físicos no corpo and they did not get healed. e eles não foram curados. Then I ask them, do you need to forgive somebody? E aí eu pergunto, você precisa perdoar alguém? And the woman said yes. Por exemplo, uma mulher disse sim. So I asked her to forgive. E eu pedi para ela perdoar essa pessoa. And she said, no, I can't do that. E ela falou, não consigo. So all I could pray for, E aí tudo que eu posso fazer é orar I prayed for God to help her to forgive. para que Deus ajude ela a perdoar. Another way of loving people Outra maneira de amar as pessoas is honor and respect. é através da honra e do respeito. The Lord tells us O Senhor nos diz to honor widows para honrar as viúvas, because they don't have a husband anymore. porque elas já não têm mais um marido. Honor the king. Honre o rei ou o presidente. Sometimes we have really bad kings. Algumas vezes nós temos presidentes, né, reis muito ruins. But the Lord still wants you to honor him. Mas Deus ainda quer que nós honremos essa autoridade. He wants you to honor everyone. Deus quer que nós honremos todo mundo. É o que diz em 1 Pedro 2,17. Peter said, Pedro diz em capítulo 4, versículo do 8 ao 9. above all things, have fervent love for one another. Acima de tudo, eu quero que vocês tenham um amor fervente por uns pelos outros. For love will cover a multitude of sins. Porque o amor
encobre uma multidão de pecados. Be hospitable to one Seja, another. ok? You know what hospitable Yeah, means? yeah. Okay. Seja Invite people into your house. hospitaleiro. Seja uma pessoa hospitaleira, without grumbling. Without grumbling. Ok. Okay, I gotta hurry. Sem tipo murmuração, sem reclamação, fazendo aquilo por amor. Another thing is judging. Outra coisa também é julgar. In John 7:24. João John 7:24. 7:24 diz: It says, "Do not judge according to appearance, não julgue de acordo com a aparência, but judge with righteous judgment. julgue com um julgamento correto, certo. Don't treat the rich man better than the poor, Não trate o rico melhor do que o pobre, and don't treat the poor man better than the rich. e não trate também o pobre melhor do que o rico. Judge everybody according to your heart, righteous judgment." Ok, julgue todos com o seu coração, é um julgamento justo. Now, some of the things I'm going to suggest, I got about 5 minutes left. This is for to help your family. Eu vou falar algumas coisas porque eu só tenho mais uns 5 minutinhos aí para ajudar com respeito à família. Since I help widows, I see their problems. Como eu ajudo muitas viúvas, eu vejo os problemas delas. The husband didn't teach the wife any finances, about money. Os maridos precisam ensinar as esposas a lidar com as finanças, com o dinheiro. Both of you should know all about the money. Os dois têm que entender tudo de dinheiro. Because if one gets killed in a car accident, Se um morre num acidente de carro, the other one don't know. o outro não sabe o que fazer. And the old people in here like me E pessoas idosas como eu should write down on a piece of paper devem escrever num pedaço de papel all the information about your children would need if you died. toda a informação que os filhos precisam quando a pessoa morrer. And if you're an employee, Se você tem um emprego, work as though you work for the Lord. what? Work as though the ok, Lord ok. is your boss. Se você tem um emprego, trabalhe para o seu chefe como se Deus fosse seu chefe, como se você estivesse fazendo aquilo para ele. And if you're young, you're supposed to honor your mother and father. Se você também é jovem, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. That means obey them. Isso significa obediência. And husbands, I got one more thing. E maridos, tem mais uma coisa. You got to listen to your wives. Você precisa ouvir a sua esposa. Even though they might want to talk for 2 hours, you got to listen. Mesmo que ela quiser falar 2 horas na sua orelha, escuta. Não ouvi nenhum amém. In 1 Corinthians 13:13, 1 Coríntios 13:13. it says, "Now abide in faith, hope, and love. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. But the greatest of these is love." Mas o maior dos 3 é o amor. God saying the greatest thing I want from you is love. It's more than faith. Love is, He wants you to love. Mais do que todas essas coisas, Deus está dizendo que Ele quer o amor. O amor é mais importante até mesmo do que a fé. Of course, you got to have faith, Claro que você tem fé, precisa de fé. but your love is going to prove your faith. Mas a presença do amor vai comprovar que essa fé existe. This is the ending prayer. Hã? The ending prayer. I'm finished. I'm ending. Ok, ele falou que agora ele vai fazer a oração final. I pray to the Father of my Lord Jesus Christ, Eu oro ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, that He would grant you, que Ele te garanta, que Ele te dê, according to the riches of His glory, de acordo com as riquezas da sua glória, to be strengthened with might through His Spirit, que você seja fortalecido no poder através do Espírito, that Christ may dwell no seu homem interior, para que Cristo habite in your heart no seu coração, through faith, por meio da fé, that you para que vocês be rooted and grounded in love. sejam enraizados e fundamentados no amor. I'm gonna skip some. And to know the love of Christ,
E para conhecer o amor de Deus, de Cristo, which passes knowledge, que ultrapassa todo e qualquer entendimento, that you may be filled with all the fullness of God. para que você seja cheio da plenitude de Deus. Amém? Amen.